Mas ontem eu escutei a seguinte frase, vou passar para o Luciano. Então, mas o delegado sentiu cheiro. Aí eu perguntei, mas sentiu cheiro de quem? Cheiro de alguma coisa, né, no local de crime? Não. O delegado estava investigando e sentiu um cheiro de que aquela pessoa é culpada. Então o juiz precisa, sabe, liberar esse mandado de prisão, porque o delegado sentiu o cheiro. Eu fiquei tão atônita no momento, assim, sabe, porque olha onde nós estamos chegando. O delegado sentiu o cheiro. Bom, o delegado não tem que sentir cheiro de nada, né? O delegado tem que ter uma comprovação e uma materialidade para pedir alguma coisa para o juiz. Aí eu vou passar... E lembre-se o seguinte, gente, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Imagina se o delegado começar a sentir cheiro em cima de você. Você vai preso, né? Olha só, eu senti um cheiro. Cheiro de quê? Foi tão difícil a gente conquistar, né, ao longo de todos esses milênios aí, esses direitos e garantias individuais que a gente tem. E é justamente por isso que eu tenho que submeter a um juiz, que ele vai analisar e vai verificar se aquilo que foi pedido apresenta correspondência dentro daquilo que tem de provas já coletadas nos autos. Cada tipo de prisão tem a sua fundamentação diferente. Uma coisa é uma prisão temporária, que serve para investigação, para determinados crimes, que apresenta os seus próprios requisitos, que foi aquela que foi pedida. Outra coisa é a prisão preventiva da pessoa, que tem outros requisitos, que depende de maior ainda quantidade de provas coletadas, ou seja, precisa de uma prova de materialidade, um indício suficiente de que aquela pessoa é autora daquele fato e ainda tenho que complementar que ele possa ser um risco para a instrução processual, que ele possa fugir, que ele possa continuar praticando o crime, que ele seja um risco para a economia. Quer dizer, se o juiz analisou e entendeu que aquele requisito não estava presente, e ele não faz isso sozinho, ele ainda tem que ouvir previamente o Ministério Público, vem uma manifestação de um promotor. Isso é para que a gente tenha uma garantia de que aquele que será preso, ele foi preso porque apresenta, evidentemente ali pela prova, indícios de que aquela pessoa possa ser autora de um crime, a gente ainda não sabe nem qual é o crime propriamente dito aqui, ou quais são todos os crimes, porque aqui a gente já falou ali de crime contra a dignidade sexual, nós falamos do homicídio, nós falamos de uma ocultação possível do cadáver, nós podemos estar ali também diante de um crime de tortura. Tem várias coisas que ainda precisam ser bem analisadas, porque as pessoas têm que entender que a gente não quer uma investigação rápida, a gente quer uma investigação bem feita, porque ao final o que nós esperamos é que quando vem aquela decisão da justiça, ninguém tenha mais dúvida sobre ela. Ou pelo menos que seja aquela certeza além de uma dúvida razoável, como fala pra gente o Tribunal Penal Internacional, que é incorporado na nossa legislação. É isso que nós precisamos ter. Não podemos chegar no final do processo e ter que assistir, voltando ao crime da Adriana Vilela, uma sustentação oral no STJ que deixa a gente em dúvida. Mas será que ela é inocente mesmo? Será que as provas eram tão contundentes assim? E aí a gente tem que se contentar que a solução do STJ, a princípio, entendo, mas não cabe a nós discutir isso, porque isso não compete ao STJ discutir se foi ela ou se não foi ela a autora do fato. Que tipo de justiça é essa? Onde a gente está mais preocupado com a forma do que com a matéria, com o mérito. E isso depende do quê? De uma investigação bem feita. Naquele caso, uma discussão sobre um laudo utilizado depois de impressão datiloscópica, com a datação da impressão datiloscópica. Uma coisa inédita. Aqui, a imprensa acompanhando em cima do carro. Este carro que acabou de passar. Quer dizer, são coisas assim que a gente não consegue compreender muito bem, mas que as pessoas precisam entender que dê tempo para a polícia trabalhar. Com o tempo, a polícia de São Paulo é uma das melhores do mundo. Ela consegue solucionar casos que ninguém soluciona, mas eles precisam de tempo. Precisa conseguir trabalhar, mas precisa, por outro lado, também que estes servidores também queiram distância. Porque não adianta nada você cobrar da imprensa que não se aproxime demais, como é o caso, ao mesmo tempo em que eu tenho o profissional da segurança pública o tempo inteiro dando entrevista. Algumas entrevistas são necessárias.
Quando você prende uma pessoa porque teve uma ordem do juiz, acho interessante isso, você já colocar isso publicamente. Não há problema algum, desde que se respeite aquilo que está previsto na nossa legislação. Sem sensacionalismo, porque é um direito dele não ser do preso, não ter a sua exposição indevida, respeitando os direitos, respeitando as garantias, mas você dando uma satisfação para a sociedade, até porque, querendo ou não, é importante para a sociedade conhecer todos os crimes que foram solucionados, porque isso previne novos comportamentos. Então a sociedade precisa saber que aconteceu um fato, a pessoa vai ser punida, mas não de qualquer forma, da forma correta. Exatamente. Olha só, gente, vamos enfiar na nossa cabeça a importância, né, de entender cada pedacinho dessas informações que eles estão passando para a gente. E, de novo, só para a gente fechar, e aí a gente vai para a história que todo mundo quer saber tanto, só que é a premeditação. Quem prende não é a polícia, gente, é a justiça, né? A polícia cumpre os mandados de prisão, mas quem vai determinar a prisão de alguém ou não é o juiz, correto, Luciano? Correto, cara. Mesmo prisão em flagrante, quando um delegado, um policial, prende a pessoa em flagrante, essa prisão é imediatamente, em 24 horas, submetida a um juiz. E o juiz ele vai ali analisar aquela prisão, se ela não estiver de acordo, ele relaxa a prisão em flagrante, ou, se ele entender que era o caso, ele converte ela até mesmo em uma prisão preventiva. Então, a gente tem ali sempre uma análise judicial sobre aquelas pessoas que são submetidas à prisão. Isso é um direito constitucional das pessoas. Muito bem. Agora vamos para uma outra questão. Foi muito aventado aí pela própria imprensa a questão de estarmos lidando com um crime passional pelas informações até então que teriam sido passadas pela própria autoridade policial. E aí eu vou conversar aqui com a Alessandra e tudo que a gente vai falar aqui, que fique claro, ela vai trazer informações que são reais, mas nós vamos conjecturar em cima deste caso. Porque, como a gente já deixou claro, os laudos ainda não saíram, gente. Então, a gente não sabe nem como Vitória, de fato, foi morta. Se foi uma esganadura, uma asfixia, se ela foi envenenada, foi facada. Certo, Alessandra? Certo. Por hora, o que nós temos, né, é que ela é sequestrada, né, ela foi seguida. Olha como aparece a premeditação, né? Você não tem a impulsividade do criminoso, você não tem aquela emoção toda. Não que isso tire a culpabilidade dele, não é isso. São formas diferentes de se agir. É disso que nós estamos falando. Ela foi seguida. Por que ela foi seguida? Né? Então, já havia um plano prévio de sequestrá-la e levá-la para um cativeiro, possivelmente já com a intenção de homicídio. Né? E qual seria a motivação? Pelo estado que está o corpo, por tudo aquilo que já foi trazido, me parece um crime de vingança, um crime de ódio. Não é? Ela passou por tortura, ela teve a cabeça raspada, não só como forma de desfigurar aquela feminilidade, mas também para desbaratinar a polícia. Né? Não é raro um criminoso colocar ali uma assinatura ou de um outro criminoso ou de uma facção criminosa justamente para levar a polícia para uma conclusão errada. Né? Só que isso não funciona, porque a polícia vai encontrar as outras coisas. Né? E aí fica pior ainda. Né? A gente descobre o que aconteceu, por que aconteceu e mais ainda essa intenção de prejudicar as investigações, de lançar informações falsas no curso Uma ali do fraude, crime, né? Justamente para tentar enganar a polícia. Né? Então isso não resolve, é como tentar cometer o crime perfeito. Quanto mais planeja, pior fica. Né? Ou tenta cometer o crime perfeito, depois limpa a cena. Fica a premeditação, o crime mais os vestígios de limpeza. Então, parece sim que o criminoso tentou confundir as investigações, porque é a assinatura de uma facção criminosa, né? Principalmente mulheres que traem os faccionados ou mulheres que são faccionadas e cometem traição contra a facção. Ela passou por tortura, né? Até onde sabemos. Teve ali um esgojamento bastante importante, que é a secção nessa parte anterolateral do pescoço. Também tem uma asfixia mecânica por constrição do pescoço. Né? Não temos certeza ainda de qual foi a real causa-morte
né, se ela morreu pelo esgorjamento, se ela morreu pela asfixia. Mas tudo isso que nós temos mostram para a gente que foi um crime premeditado, eles sabiam onde iam pegá-la, sabiam onde ela ia ficar, né? E depois também a tentativa de ocultação do cadáver. É possível que tenha havido também uma tentativa de esquartejamento justamente para sumir com esse corpo. E ela foi abandonada ali, no meio do mato, como uma forma de tentar aniquilar as provas do crime e aniquilar a Vitória.